De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a permanência do Renato como técnico do Grêmio para a temporada 2024. Convenhamos, né? Vamos encurtar essa prosa, né? O Renato só não vai ficar no Grêmio se ele não quiser. Mas está se falando nos bastidores de algumas exigências do presidente Alberto Guerra, que é tudo normal, mas uma delas é fundamental, né? Que é o aproveitamento das categorias de base. O Grêmio vendeu pouco da base em comparação ao que o Grêmio já vendeu muito da base, com o mesmo Renato. Agora com o presidente Guerra, antes com o presidente Romildo. Vamos falar sobre isso, mas eu quero saber a tua opinião também. Não é o momento de quebrar esse vínculo ou é o momento da permanência e da sequência com o Renato? Tudo isso, depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Não te esqueceu, né? Quarta-feira tem a estreia com o time completo da Jornada do Bagé. A narração do Marco Antônio Pereira, nas reportagens do Eduardo Picão e o Lucas Pilar, e nós vamos estar... O jogo começa às 7, geralmente a gente abre o pré-jogo 2 horas antes. A gente vai abrir um pouco antes das 5 para começar a contar tudo o que acontece lá na arena. Depois vem o jogo com a narração do Marcão e o pós-jogo com as entrevistas. Renato voltará a dar uma entrevista coletiva. Mas vamos falar justamente do Renato. O presidente Alberto Guerra não faria uma grande revolução neste momento de romper com o Renato para buscar um outro treinador e ter que recomeçar um trabalho do zero. Pelo menos é o que a gente está acompanhando. Por isso que a gente chega à conclusão com facilidade de que o Renato só não permanecerá no Grêmio na próxima temporada caso ele realmente, Renato, não queira. A gente sabe que sim, por mais que tenha alguma bronca com o Renato, por mais que por vezes até se deprecie o trabalho do Renato, que é bom sim, o Grêmio está no G4, o que se cobra é que ele teve possibilidade de fazer com esse mesmo Grêmio muito mais do que ele fez. E principalmente algumas insistências do Renato com alguns nomes, né? É isso mais que se cobra, que se questiona do Renato. Agora, se nós considerarmos que o Renato faz um bom trabalho já há algum tempo, o Renato ele acaba sofrendo assédio de outros clubes. E hoje, por exemplo, se fala em pelo menos 2 times. O Atlético Mineiro, que não tem certeza se vai ficar ou não com o Filipão para a próxima temporada, e principalmente o Fluminense, porque a seleção brasileira poderá, quem sabe, e eu diria que muito provavelmente, efetivar o Fernando Diniz. E efetivando o Fernando Diniz, não teria como o Diniz ficar... prestando conta para 2 chefes, né? E naturalmente abriria uma vaga no Fluminense. A gente sabe o quanto prestígio o Renato tem lá. Afinal de contas, o Fluminense está numa final de Libertadores agora contra o Boca. A outra vez que o Fluminense chegou numa final de Libertadores, que foi contra a LDU de Quito, o técnico era justamente o Renato. Deixa eu passar o recado para ti, já que tá começando a semana, né? Tá na hora de tu parar para pensar, tá com dinheiro parado, tá pensando em investir, tá com medo de oscilação, então investe em algo que tu saiba quando e quanto tu vai receber. Então faz o seguinte, ó, aqui na tela tem o WhatsApp e o 0800 da Golden Brasil. Tu pode entrar no site também da Golden Brasil e passar para eles o que é a tua ideia de investimento. Ah, tem um detalhe, né, em cima de tudo isso, né? Tu vai investir em contratos de minérios e pedras preciosas. Então, não perde o teu tempo, diz que viu no canal do Bagé, porque tu pode daqui a pouco, inclusive, garantir uma camisa oficial do Grêmio. Se tu tá assistindo o canal e tu não é torcedor do Grêmio, bom, aí tu pode, quem sabe, concorrer ali a cashback, a iPhone, enfim, uma série de fatores. Mas não perde teu tempo, chama a Golden Brasil e passa a valorizar o teu patrimônio. O Renato, para 2024, tem um pedido do presidente Alberto Guerra, precisa utilizar mais categoria de base. Bom, mas o Renato sempre teve disso, né? É que tem um momento em que teve uma geração de categoria de base do Grêmio, na gestão do presidente Romildo Bolzan, que deixou nos cofres do Grêmio limpos R$500 milhão. É a geração que vendeu o Arthur, que vendeu o Wallace, que pegava lá Pedro Rocha pelo esquerdo, vendido. Aí o Fernandinho não era da base, mas estava se recuperando, vendido. Aí surge o Cebolinha, vendido. Aí surge o PP, vendido. O TT, que hoje está lá no Galatasaray da Turquia, ele foi vendido e deixou nos cofres do Grêmio limpos 10 milhões de euros sem nunca ter jogado no time profissional. Essa era a categoria de base que funcionava. E outros tantos nomes que nós poderíamos citar aqui, né? Caso do Arthur, que foi para o Barcelona, rendeu para o Grêmio cerca de 40 milhões de euros. Só que isso passou. E o Grêmio recentemente conseguiu negociar por valores pequenos jogadores ainda pouco conhecidos, que sequer tinham aparecido muito tempo no time profissional, e vendeu o Bitelo, né, que era um jogador que foi base do Grêmio e que naturalmente deixou aí 7 milhões de euros para o Grêmio. Mas o Grêmio precisa vender mais, e o vender mais não é só, eu não estou dizendo que vai botar jogador no time apenas para vender, é que tu colocando jogador de qualidade, naturalmente ele vai te deixar o ganho
esportivo dentro de campo, ganho técnico, e vai te deixar também o ganho financeiro. Isso é uma situação natural. Só que para isso o Grêmio tem que utilizar mais garotos. E o presidente Alberto Guerra está vendo também uma possibilidade que está se contratando alguns jogadores, mas aí o presidente Guerra concorda com isso, que tu traz jogador de fora que na base tu tem pelo menos igual. Então tu investe na categoria de base. Mas isso precisa estar fielmente acertado. Eu não entro nessa, o Renato não gosta de base. Não sei, cara. O Renato mescla jogador, se ele tiver uma boa geração, ele vai usar. Ele também não é burro. Pelo contrário, o Renato é muito inteligente. Se ele tem um jogador da base que é muito qualificado, ele vai botar no time para jogar. Agora, isso também tem que vir de cima para baixo. Por isso que eu concordo com essa exigência do presidente Alberto Guerra. Mas eu quero saber de ti, tá na hora de mudar ou tá na hora de permanecer com o Renato para a próxima temporada? Mesmo que ele venha a utilizar a categoria de base. Deixa o teu recado, te inscreve no canal, aperta o sininho e quarta-feira tem a Jornada do Bagé agora com o time completo. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.